Olá, profissionais, seja bem-vindo. Mais esse episódio do seu dia útil. Hoje com o Jean Schiavinato. E aí, Júnior? Maravilha, meu amigo. Bem, graças a Deus. Obrigado pela tua presença aqui. Imagina, cara, eu que agradeço. Prazer te receber. E hoje, nesse episódio, esse convidado é tão especial, tão importante, com uma formação tão louco. vasta. Para com isso, cara. Que eu até trouxe uma colinha aqui, tá, Jean? Para com isso, cara. Só Jean Schiavinato, pronto. Pra eu não esquecer, não. Tem que pontuar bem aqui teu currículo. Obrigado. Viu? Vai ser legal, tenho certeza. Ser. Antes da gente começar, só agradecendo aqui os nossos patrocinadores, as empresas que nos apoiam aqui para levar esse conteúdo de qualidade de informação aí para vocês. Talento Soluções, há mais de 10 anos desenvolvendo materiais corporativos, publicitários, brindes, kits, com plataforma própria para você personalizar o seu template, facilitando aí a vida de franqueados, de equipes remotas, clientes, sabe? É muito bom, muito legal. Você precisa conhecer. Facilita a vida aí do teu departamento de compras, do teu departamento de marketing. Então são diversas soluções que a Talento desenvolveu aí durante todos esses anos de atuação no mercado. Você precisa conhecer. Transbrand, consultoria de branding, né, de marcas, da qual eu faço parte da equipe. Então tá aí há mais de 8 anos no mercado desenvolvendo marcas, reposicionando empresas de diversos portes e segmentos. Você precisa conhecer os cases, os clientes. Acesse o site que você vai gostar. É isso aí, pessoal. Jean Schiavinato. Schiavinato. Você sabe que o pessoal confunde, né, cara? Schiaveneto, Schiavinato. Cada um fala de um... Mas muito bom. Pessoal, Jean, mestre em desenvolvimento humano pela Unicamp. Isso. CEO da Team 10, vai contar para vocês, incrível essa iniciativa dele. Especialista em análise cognitiva, comportamental, esportiva e corporativa. Então ele combina todos esses universos para ajudar líderes, né, com essa consultoria de capacitação em gestão estratégica de pessoas, sempre com foco em resultados. Então o Jean presta mentorias, coachings e certificações para empresas, equipes de vendas, equipes de gestão de pessoas, todas as áreas da empresa. Por isso que é tão importante vocês ficarem ligados aí, preparar bloco de anotações, caneta, computador, porque hoje tem muita informação nesse episódio. E o mais importante de tudo isso daí, cara, eu gosto de gente. Eu acho que se não gostar de gente, não adianta nada esse monte de coisa no currículo aí. Tem que gostar de gente, porque todo mundo, toda empresa tem. É o que a gente fala muito na Transbrand. Quando vê uma empresa, fala, cara, mas branding também é para mim, é para minha empresa. Cara, você tem cliente? Tenho. Você tem colaborador? Tenho. Então, você tem parceiros, fornecedores? Tem. Então, você precisa. Você tem um monte de pessoas aí para você conversar, posicionar. E é isso, cara. E quem faz os resultados são as pessoas, né? Exato. Você pode ter milhões de inteligências artificiais, alguém vai ter que alimentar ela. Exatamente. Então, ó, o papo já começou bom, né? Falando de inteligência artificial, que tá todo mundo ou com medo, ou com aí gostando desse monte de recursos que a gente tem agora, né? E, Jean, conta pra mim uma coisa, cara. Vamos lá. Hoje, o que os trabalhadores querem para ficar nas empresas, para entrarem nas empresas? Qual que é a tua visão aí com relação a esse momento? Show de bola. O que as últimas pesquisas têm mostrado? Que se a gente for fazer, por exemplo, uma segmentação do ponto de vista de gerações, certo, há algumas diferenças, peculiaridades. Porém, em primeiro lugar, lá em cima, todos querem ganhar bem. Todos querem ganhar bem, cara. Independente de ser lá uma geração X como a minha, que tem seus 45, 50 anos, um boomer que está lá com os seus 70 anos, ou um alfa que está entrando agora com 16, 17 anos como jovem aprendiz. Todos querem ganhar bem. Isso está no topo da lista do que as pessoas querem. Agora, a partir daí, já começa a ter algumas diferenciações interessantes. Por exemplo, os mais jovens, eles querem horários mais flexíveis. E quando a gente fala em horários mais flexíveis, pode ser horário de entrada e saída, pode ser quantidade de dias na semana, enfim, não necessariamente só uma questão que envolve horário flexível, mas vários indicadores de horários flexíveis. Isso jovens mesmo com filhos ou não? Tendo filhos ou não, porque quem tem filhos quer aproveitar o filho. Exato. Quem não tem filho
quer ter uma qualidade de vida maior. Por exemplo, quer fazer a sua atividade física, quer ter a sua atividade social, enfim. Quando a gente vai para os mais velhos ou mais experientes, a gente tem uma outra característica. Ao invés de, em segundo lugar, eles quererem horários flexíveis, os boomers, que são aqueles que têm hoje 60, 70 anos, querem mais segurança. Segurança. Então, inclusive... Segurança e estabilidade. Segurança e estabilidade e segurança se você oferecer para eles, por exemplo, uma previdência privada como benefício, também eles consideram como segurança. Olha só. Quando vem para a minha geração, 45, 50, desafios. Querem mais desafios e autonomia para fazer com que esses desafios funcionem, para fazer com que eles de fato vinguem. Olha só, porque já tem know-how, experiência, já sabe que dá certo. Já sabe que dá certo, bota na minha mão, dá o desafio, eu vou lá, faço acontecer. Então, cara, se a gente for pensar, hoje, se você não levar em consideração essas personalizações de como você atrair essas pessoas e manter essas pessoas dentro da empresa, você vai ficar dando tiro no escuro, agindo sempre da mesma forma e querendo trazer pessoas com características diferentes. Por isso que então, Jean, eu vejo algumas empresas nesse desafio, os benefícios que a empresa oferece, o pacote de benefícios tem que ser personalizado, assim como a trilha de aprendizado e capacitação. Perfeito, Junião. Tem essa sinergia. Tem essa sinergia. Cara, ó, pensa comigo. Até uns, sei lá, 20, 30 anos atrás, quando a gente ia num supermercado, vamos pensar no grupo feminino. A mulher ia no supermercado há 30 anos atrás e ia comprar um shampoo. Quando ela batia o olho na prateleira, cara, não tinha tantas opções de shampoos, independente do tipo de cabelo da mulher. Hoje, a gente tem uma infinidade de possibilidades de shampoos. Então, houve uma hiperpersonalização em relação aos produtos de beleza. Sim. A gente já tem uma hiperpersonalização no que diz respeito à forma como nós somos impactados nos nossos feeds nas redes sociais. Exato. E as tudo empresas? Se personalizou. Tudo se personalizou. É o conceito lá de quase, 20 anos da cauda longa, né? Perfeito. Você vai tudo se personalizando em escala para atender nichos, clusters de públicos. E aí eu quero dentro da empresa tratar todo mundo igual, dar os mesmos benefícios para todos. Então o que eu percebo que está hoje pegando nas empresas, principalmente aquelas cujos CEOs, diretores têm um mindset ainda muito fechado, estão sofrendo pra caramba. Porque esses caras ainda não perceberam que o mundo mudou, que hoje é tudo hiper personalizado e eles querem tratar todo mundo do mesmo jeito. Cara, isso não tem como dar certo. Isso impacta também assim. Todo empresário, gestor reclama da escassez de talentos. Cara, tá difícil, ninguém quer trabalhar, não tô encontrando ninguém, quem eu encontro fica pouco tempo. Tá nisso, né? Junião, ó, tem um estudo da Manpower Group que diz o seguinte: a nível mundial, 77% dos países hoje estão com um problema de escassez de talentos. Quando a gente vem para o Brasil, já aumenta. O Brasil é um dos 15 países que mais tem problemas de escassez de talentos. Ele sobe da média mundial, que é de 77%, para 80%. 80%. Porém, não para por aí. Quando a gente analisa o tamanho da empresa, se for uma empresa que tem acima de 250 colaboradores, esse percentual de problema com escassez de talentos sobe para 82%. Acima de 250 colaboradores? Acima de 250 colaboradores, né? Grandes empresas. Aí você pode me perguntar assim, Jean, e como que essas empresas têm lidado com esse problema? Em primeiro lugar, tanto a nível mundial quanto no Brasil, eles estão encontrando na formação, no desenvolvimento dos colaboradores, como uma das saídas. Então eu trouxe a pessoa, consegui trazer. Trouxe o talento, né? Trabalhou ali recrutamento, seleção, trouxe, contratou, agora preciso reter esse talento, né? Mas aí tem outro problema. Que é o índice de turnover. O índice de turnover ideal é em torno de 5%. Tem algumas variações dependendo do nicho da empresa, mas em torno de 5% ano. Nossa. Junião, a média... Todo o quadro, mais os táticos, estratégicos... Contando tudo, de uma maneira geral. Uma média 5%. Agora, cara, olha só o que eu vou falar para você. No Brasil,
a média é de 3,79% a 5% mês. Nossa. Agora, você imagina, se eu multiplico 5%, vamos arredondar para ficar fácil a matemática, por 12 meses. E eu tenho uma empresa de 100 colaboradores. Se eu multiplicar 5% por 12 meses, eu vou ter aí 60% de turnover ano, beleza? Exato. Legal. Com uma empresa de 100 pessoas. O que isso significa do início do ano ao final do ano? 60 pessoas trocaram, saíram. Mais de 50% da empresa trocou. Se a estratégia mais adequada é desenvolver pessoas, como que eu posso desenvolver pessoas se eu não respeito a curva de aprendizado? Nossa, que varia também conforme a função. Varia conforme a função. Tem algumas curvas de aprendizado que vai 3 meses, 4 meses, cara. Então... Não dá tempo. Não dá tempo do cara aprender. É tão sério, é tão impactante que não dá tempo de se formar uma cultura. A empresa não vai ter uma cultura, um jeito de ser, né? Aí você já entrou numa outra esfera, que é a seguinte. Ó... Mas contribui com isso, fecha teu raciocínio. Tem tudo a ver com isso. Não é que contribui com isso, tem tudo a ver com isso. A gente tem 4 tipos de cultura. Né? Então a gente tem uma cultura de congregação, uma cultura de inovação, uma cultura mercantil, uma cultura de controle. Todas as empresas possuem os 4 tipos de cultura. Dentro de cada um desses 4 tipos de cultura, dependendo de como eu faço a busca no mercado, eu tenho match ou não tenho match. Quando eu faço o processo, então, de atração e seleção, se eu não levo isso em consideração, e aí eu amarro com o que nós estávamos falando, eu posso, inclusive, aumentar essa taxa de turnover de 5% mês para, às vezes, até o dobro. Nossa. Olha só, cara, como que é isso? Isso envolve muitos custos financeiros, custos psicológicos, daquele clima organizacional de que ninguém para aqui, né? Junião, existe uma metodologia que a gente avalia o quanto que a gente sangra do caixa da empresa com o turnover. A maioria das empresas, elas consideram o quê? O valor da rescisão. O valor da rescisão é um dos indicadores que você considera. Você tem que considerar também quanto tempo a pessoa ou as pessoas responsáveis por atração e seleção levam para fechar uma vaga. Nossa, muito tempo. Qual que é o valor do salário que você paga para elas, o quanto que você investe em plataforma, porque você tem que considerar isso também, o quanto que você investe quando a empresa, por exemplo, faz uma busca ativa nas redes sociais, impulsiona, e o quanto que você leva para essa pessoa entrar na curva de aprendizado, no final da curva de aprendizado, e depois da curva de aprendizado, o quanto que ela demora para começar a performar como os mais experientes e dar resultado. Não, e assim, às vezes tem empresa que contrata um recrutamento externo, né? Terceirizado. E aí fica mais caro. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo não tinham feito toda essa conta. Não faz, sabe por quê? Não faz. Ó, no futebol a gente costuma dizer o seguinte, depois se tiver um tempinho eu falo da minha experiência com o esporte, tá? Não. No futebol a gente costuma dizer o seguinte, dependendo da circunstância, a pior coisa que pode acontecer para um time é ele ganhar. Olha só. Vamos fazer analogia para a empresa. Dependendo da circunstância, a pior coisa que pode acontecer é uma empresa fechar no azul. Porque ela acha que porque ela fechou no azul, tá tudo certo. E na realidade tá dando tudo errado. Mas por que ela fecha no azul? Porque ela poderia fechar, se ela está fechando lá com um EBITDA de 23 milhões, ela poderia fechar com 70, 100 milhões. Sim. Só que o cara não para prestar atenção nisso, entendeu? É onde tem vários buraquinhos ali que, como tá indo tudo bem, ele não percebe que tá indo esse recurso embora, recurso tanto financeiro como também recursos humanos. É que é assim, a gente tem no Brasil uma cultura que é a seguinte. Bom, eu começo a empreender. Se eu tinha lá uma receita de 5, 7 mil reais antes de eu começar a empreender, e ao iniciar o meu empreendimento, dali a algum tempo, quando eu entro em state, que é o ponto de equilíbrio, eu passo a ganhar 30 mil, 50 mil, uau! Olha o que eu fiz com a minha receita. Tô milionário. Poxa, tô milionário. E na realidade ele tá no azul, mas tá dando muita sopa pro azar. Daqui a pouco vem alguém ali com processos mais estruturados e arrebenta ali no meio. Sim. O mercado não tem essa fidelidade. Não, esquece, cara. Dependendo do ramo de atuação, ele tá nesse risco.
Jean, abrindo esse ponto que você fez esse paralelo com o esporte, né? Que você falou da empresa e fechar no azul, às vezes até como um time ganhar e não seria o ideal naquele momento. Esse trabalho, conta um pouco desse teu trabalho da Team 10 com times, com equipes esportivas e o teu histórico também, que é muito legal, pessoal, presta atenção. Legal, bacana. Bom, o meu histórico com o esporte, ele começa desde a minha adolescência, né? Meu avô foi jogador de futebol, meu pai foi jogador de futebol, eu fui jogador de futebol, meu filho jogou futebol. Eu tenho uma foto em casa, que é uma montagem que nós fizemos, que mostra as 4 gerações, como se estivesse numa nuvem, cada um representando um time ali, a coisa mais linda do mundo. Então, eu sempre tive vinculado ao esporte, né? Teve alguns momentos que eu estava mais próximo, outros que eu estava mais distante, mas enfim. E eu entendo que o esporte e o ambiente corporativo, eles são muito semelhantes em várias coisas. Sim. Uma delas, por exemplo, em ambos você precisa gerar resultado rápido. Seja dentro de um campo de futebol, seja dentro de uma organização, você tem que gerar resultado rápido, você tem que gerar caixa. Sim. Uma outra analogia que eu faço é pressão. Então, se você está no campo de futebol, você tem pressão para ganhar, e se você está dentro da empresa, você tem pressão para performar também, para gerar desempenho em alto nível. Você tem metas, você tem concorrentes, você tem ambições, ameaças. Exatamente. E com isso tudo, o que eu fui percebendo ao longo do tempo? Que para as coisas de fato encaixarem, a gente precisa ter as pessoas certas no lugar certo. E não são todas as pessoas que performam numa empresa e vão performar da mesma forma em outra empresa. Exato. E aí eu comecei a refletir sobre isso e falei, cara, uns 3, 4 anos atrás, falei assim, eu vou criar uma plataforma. Comecei a pensar na metodologia para eu tentar mitigar um pouco esse problema, tanto no esporte quanto no ambiente corporativo. Então hoje o que a Team 10 faz? Ela tem um hall de testes. Esse hall de testes analisa perfil comportamental, analisa visão de cultura do atleta ou do colaborador e visão de cultura do líder ou do treinador, dependendo do contexto, né? Por que a gente fez isso? Porque a gente começou a perceber que, por exemplo, a gente já teve alguns jobs juntos e a gente sabe que não necessariamente o fato de nós estarmos dentro de uma empresa quer dizer que a gente vai performar dentro daquela empresa, porque não tem match cultural nosso para com a visão dos donos da empresa, enfim. E isso é muito importante, só pedindo uma licença. Por favor, eu vou tomar enquanto isso. Isso. Muitas vezes, pessoal, a gente vê certos gurus, pessoas aí falando, cara, você é o único responsável por todo o teu sucesso. E não é. Às vezes você está dentro de uma empresa que você tem competência técnica para executar aquela função, porém a tua área, a empresa que você está, ela não está preparada para que você, a empresa de forma geral, as pessoas que fazem parte dela, processos, enfim, aí são vários fatores, mas aquele ambiente não vai te proporcionar pleno desenvolvimento. E você tem que entender o seguinte, ou você muda de empresa, ou aceita aquela condição e se prepare para mudanças, enfim, para estar ali durante muito tempo. Mas a expectativa tem que ser regulada. Ô, Júnior, que é isso que... Essa frase que você trouxe, cara, depende só de você. Eu acho de uma falta de caridade tão grande... É covarde, mas tão grande, é covarde isso. Por quê? A maioria das empresas que me contratam e dos clubes de futebol que me contratam o fazem justamente para evitar de trazer a pessoa errada e em diagnosticando que dentro do contexto existe uma pessoa que não tem fit com o clube ou com a empresa, de encontrarmos a melhor forma para a saída dela. Olha só. Porque a saída dessa pessoa muitas vezes é para o próprio bem dela, é para gerar um bem-estar maior para ela, é para a felicidade dela. E quando você, seja
para contratar, ou seja, para tentar entender dentro da empresa como fazer esse processo de desligamento ou esse processo de transição para uma outra empresa, se for uma holding, porque às vezes tem holdings que você tem lá uma área dessa holding que tem uma empresa que tem uma cultura predominantemente de controle. Certo. E, por exemplo, eu, dentro de uma cultura predominantemente de controle, eu sou considerado um herege. Porque eu sou o cara da criatividade, eu sou o cara de trazer a solução. E se tem muito controle e muitas amarras ali, provavelmente eu vou criar muito tumulto dentro do ambiente. Mas se eu estou dentro de uma holding que tem um outro modelo de negócio que encaixa mais com a minha visão de cultura, sem problema nenhum, eu faço transição. Exato. E se for o caso, eu chego num acordo com a empresa e vou em busca de outros desafios. Vou dar alguns exemplos para você. Por favor. A gente está trabalhando hoje com um treinador de futebol que se chama Ricardo Catalá. O Ricardo Catalá, ele levou o Mirassol da Série C para a Série B o ano passado no Campeonato Brasileiro. Hoje ele está no Remo, ele pegou o Remo numa draga do caramba no Campeonato Brasileiro da Série C, já está próximo da zona de classificação. Como que a gente desenvolve o nosso trabalho? Quando o Catalá chega num clube, ele fala assim: Jean, me passa os links do teste da Team 10. Pumba, passa os links para ele. Os atletas respondem. Observamos os perfis comportamentais e fazemos uma análise de como os atletas enxergam a cultura de jogo e como enxerga a cultura do próprio treinador. Por exemplo, do Ricardo Catalá. Então todo mundo é avaliado. Todo mundo é avaliado, inclusive o treinador. Inclusive o treinador. Inclusive o treinador. E isso muitas vezes não acontece